acredita que foi a primeira vitória da gente na história, atuando aí fora do Brasil, cara? O Vasco ontem conseguiu a sua primeira vitória. O Vasco tem 5 empates e 9 derrotas em 15 jogos. Uma vitória, 5 empates e 9 derrotas. É bizarro, mano. Quando os caras olham o Vasco retrospecto, hoje a gente vai pegar uma teta. É assim que os outros enxergam a gente, infelizmente. E jogando como visitante, mas no Brasil, a gente já cruzou com clubes brasileiros na Sul-Americana. São 5 confrontos, 4 derrotas e uma única vitória. A gente só venceu o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada em 2006, perdemos pro São Paulo em 2003, perdemos pro Corinthians fora em 2006 e perdemos 2 vezes pro Palmeiras. Uma em 2008 e a outra em 2011. Então 5 jogos, 1 vitória fora de casa e 4 derrotas. Dieguinho, qual é o nosso retrospecto só atuando contra equipes estrangeiras, tá? A gente perdeu pro Lanús por 2-0 na Sul-Americana de 2007, jogo de volta em São Januário, a gente mete 3-0 aí, classifica para as quartas de final, pega o América do México e o Show tem uma atuação desgraçada e a gente é eliminado, né? Perde lá no México por 2-0, em São Januário ganha por 1-0, perde um caminhão de gol e cai fora. Esse jogo me marcou muito. O Leandro Amaral indo no Alambrado, nem tinha o vidro temperado, era grade, ele se pendura pelo braço assim, comemora com a galera na grade. Leandro Amaral era absurdo, tá? Esse jogo tem fresco na minha cabeça aqui. A gente perdeu pro Lanús lá na Argentina por 2-0. Perdemos na mesma competição pro América do México também por 2-0, jogo que eu expliquei pra vocês nas quartas de final. 2011 a gente perdeu pro Aurora de 3-1 na Bolívia e aí em São Januário aquele 8-3 maluco, o jogo que o Bernardo faz aquele golaço, que ele pisa, gira na bola, dribla o zagueiro, dá uma porrada, a bola pega no travessão e cai no gol. Esse jogo aí a gente tinha perdido de ida, lá de 3-1 em São Januário, mete 8-3. A gente perdeu pro Universitário do Peru 2-0, que gerou aquela virada maluca em São Januário também, com o Dedé indo pro ataque, metendo 2 gols. Lembra desse jogo? Dedé salvando, ele foi uma virada louca. Esse jogo de São Januário, a gente perdeu lá de 2-0 e a gente ganhou em São Januário, eu acho que foi de 5-2. Foi uma parada assim, porque a gente, como tomou gol em casa, tinha gol qualificado, o Vasco foi 5-2 o jogo. Acho que foi 5-2 esse jogo. Acho que foi 5-2. A gente passou num sufoco desgraçado. Teve o 2-0 pro Universidade de Chile, né? Não teve jeito, se eu não me engano, o jogo de volta em São Januário foi 0-0. A gente não conseguiu reverter. E em 2018, o Vasco é eliminado na fase de grupos da Libertadores, cai pra Sul-Americana e no playoff é eliminado pra LDU. Tomamos 3-1 lá na Altitude Quito. O gol do Vasco foi marcado pelo Thiago Galhardo. Ó, como é que eu tenho a memória boa. E o Vasco tomou, acho que foi 2 ou 3 gols do Anangonó. No Rio de Janeiro a gente ganhou. O jogo faltou um gol, cara. A gente ganhou de 1-0, eu acho. Sufocando. Mas o outro gol não saiu e por pouco a gente não conseguiu reverter no Rio. O Jorginho, se eu não me engano, foi demitido depois desse jogo. Ele teve um comando, acho que uns 10 jogos. A segunda passagem dele, depois daquela passagem brilhante de 2015 e 2016, ele volta, pega 10 jogos e mandam ele embora. E aí ele volta depois pra tirar a gente da Série B ali de 2022. Ó, meu tico-teco tá funcionando. 2020, Oriente Petroleiro, lá na Bolívia, a gente empatou em 0-0. Em São Januário a gente ganhou de 1 ou 2-0. Eu lembro que o Thales cruza uma bola, o Germancano pega meio de letra, capa a bola, parada assim, a bola cai no gol. Esse jogo eu trombei com o Fui Clear, inclusive, entrando em São Januário, foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. O Caracas, a gente empatou com o Caracas da Venezuela fora também por 0-0. A gente empatou com o Defensa e Justiça lá em 1-1. E a gente veio jogar em São Januário e foi eliminado. Aquele gol idiota que o Lucão tomou. Inclusive o gol do Vasco é um golaço. Tem um cruzamento, o Germancano chuta sem deixar a bola cair, faz um puta gol. E eles tomam um gol idiota. Um zagueiro, acho que foi o Ricardo Graça. Ele foi querer dar um bote lá em cima, o passe entrou, saiu uma tabelinha. O cara chutou lá e o Fernando Miguel aceitou. A gente acabou tomando empate. Em São Januário, o Ribamar perdeu um caminhão de gol, o Lucão falhou feio e a gente acabou capotando, tá? Além disso, nós tivemos um 3-3, né? Lá contra o Melgar. Lembra aquele jogo que a gente abre 3-1 e no final o Carilli recua o time, os caras começam a cruzar a bola e a gente acaba tomando um empate. Inclusive o Coutinho faz um golaço nesse jogo, né? Que ele corta e dá uma chapada na gaveta. 3-3, Puerto Cabello, que a gente foi goleado pelo Puerto Cabello ano passado. Jesus, 4-1 na Venezuela. Perdemos pro Lanús, esse jogo eu tava lá em Buenos Aires. Lanús 1, Vasco 0. Tem boas recordações dessa viagem, inclusive. Tá no meu estúdio aqui atrás, uma foto minha na Bomboneira. O Independente Del Valle meteu 4-0 na gente no playoff. Spinelli fez gol nos 2 jogos, fez gol lá e fez gol aqui em São Januário. E nesse ano a gente foi jogar contra o Barraca Central e empatou em 0-0. E ontem foi a nossa primeira vitória, 2-1 de virada contra o Audax. Então, meu amigo, era só derrota, empate. Aqui estão pra vocês todos os jogos do Vasco na história da Conmebol Sul-Americana contra estrangeiros jogando fora do Brasil. Um clube do tamanho do Vasco não pode ter esses números na Conmebol Sul-Americana. Eu sou da seguinte opinião: entrou em campo, a competição está posta, tem que jogar a sério e respeitar a camisa do Vasco. Eu acho que é um preconceito enorme dos clubes brasileiros com a Sul-Americana e, na minha opinião, até de uma maneira meio burra. O estadual perdeu peso, hoje é até vergonhoso. Tô falando dos grandes, né? Tô falando da galera que torce pra time do Norte, né? Pra time do Nordeste e tal. Alguns estados específicos, igual Minas e Rio Grande do Sul, por só ter 2 grandes clubes no estado, tem uma rivalidade mais acirrada, ainda leva-se um pezinho um pouquinho a mais assim, mas é até vergonha hoje tu comemorar um estadual, tá? Então, muitos times hoje não têm condição mais de ganhar um brasileiro, não tem investimento pra ganhar uma Libertadores, sequer se classificam, aonde tu pode dar uma alegria pro teu torcedor. Fazer dinheiro, ganhar representatividade e visibilidade na América do Sul e por ali tu pintar numa Libertadores, já que tu não tem elenco, pra via Campeonato Brasileiro chegar lá.